Salve minha turma do Forex, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do maior mercado do mundo. E nesse vídeo eu vou te passar a minha rotina antes da abertura de ordem. Eu vou te mostrar o passo a passo para escolher os melhores ativos, para entender de forma macro o que a gente precisa ver ali, ó, de possibilidade dentro das nossas zonas de liquidez no gráfico, como a gente encontra as melhores zonas, o que a gente tem que tomar cuidado quando o assunto são as médias móveis, o que a gente tem que prestar atenção, qual é a melhor possibilidade de comprar, de vender, de tomar cuidado onde aparece que é para vender, mas o gráfico pode voltar para buscar uma liquidez mais acima. Então tudo isso eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Qual é meu passo a passo, qual é a minha rotina e como que eu cerco as melhores regiões e possibilidades de abertura de ordem. Bora pro vídeo! Salve minha turma, bora para tela, que hoje estou abrindo aqui a nossa conta, uma conta demo, obviamente, para a gente poder rabiscar e mexer e sair do zero quando o assunto é marcar boas regiões de interesse, ou seja, boas zonas de liquidez, zonas de suporte ou resistência. Como que eu faço essas marcações? O que eu tenho que prestar atenção quando o assunto é ancoragem de médias móveis? Quais sinais que essas médias móveis podem dar para a gente que vão beneficiar as nossas tomadas de decisão? Então, sem mais delongas, bora olhar. Eu vou olhar um pouquinho para cima, porque minha tela está aqui em cima. Eu abri um telão para que eu possa olhar de forma mais minuciosa e ajudar vocês nesse passo, que eu tenho certeza que vai ser muito importante a partir de hoje. Então, bora lá. Primeira coisa que vocês vão ver aqui embaixo, ó, deixa eu tirar isso aqui daqui, que já está me atrapalhando, são os ativos que ficam abertos. Ó, botei minha caneta aqui, já estou riscando aqui, ó, todos os ativos que você pode abrir. Você vai escolher os seus ativos olhando aqui do lado, ó, toda a listagem de ativos está exatamente aqui. E aí, dito isso, você vai procurar aqueles pares que estão deixando boas regiões de topos e fundos para que você possa, só no olho, identificar zonas de pressão de venda, ou seja, aquelas onde o preço bate e empurra o preço para baixo, zonas de pressão de compra, onde o preço bate e é empurrado para cima. E aí, você vai jogar o teu gráfico em H1. A primeira coisa que você vai fazer é jogar o teu gráfico aqui, ó, em H1, e a partir desse H1 aqui é que a mágica vai acontecer, a gente vai marcar boas zonas de liquidez. Eu estou aqui em USD JPY, né? Se você reparar, só de bater o olho você já encontra essa região aqui, ó, em H1, onde o preço, ó, teve dificuldade até fazer essa super pivotada aqui, romper para cima, tá? Então aqui, nesse alinhamento de H1, eu já botaria minha primeira zona aqui, ó, de liquidez, que confluencia aqui na frente, ó, olha que coisa linda, ó. Se eu pegar lá em cima na nossa ferramenta aqui, ó, aqui em cima, ó, a gente vai pegar a nossa linha horizontal. Deixa eu botar na seta aqui, ó. Vamos pegar a nossa linha horizontal e vamos marcar esse alinhamento aqui de cara, ó. Pô! Você já vai ver que o gráfico aqui ele teve resistência, de fato, para romper para cima e dar continuidade ao movimento comprador. E aqui, ó, quando ele sente a região no retorno, ele tem dificuldade de passar direto, ou seja, é uma região fortíssima. Aqui na frente, ó, a gente tem uma outra região, ó. Deixa eu aumentar esse risco aqui, que está bem pequenininho, mas agora já vou conseguir aumentar ele e a gente vai para o aço. Aqui, ó, agora sim, ó. Aqui, ó, eu tenho esse outro topo aqui, ó, onde o preço teve dificuldade em continuar o movimento de alta e fez o quê? Ó, ancorou nas médias maiores e foi embora para baixo. Então, aqui é uma outra região muito bacana que só de olhar, eu já venho aqui na minha linha horizontal e já marco esse topo alinhado aqui praticamente, ó, como uma zona de interesse. E olha que mágica maneira, eu marquei aqui próximo ao preço. E se vocês voltarem, vocês vão ver, ó, como ele confluenciou com essa outra região mais embaixo aqui, ó, que também apresentou resistência para o preço passar, né? Então, o presente conversando aí lá com o passado, mostrando para a gente uma excelente zona de liquidez. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é exatamente essa, é colocar o gráfico em H1 e encontrar os alinhamentos de pavio em H1. Né? A gente marcou essa região e essa região aqui de cima. E aqui, bem próximo ao preço, ó, a gente pode marcar muitas outras regiões antes de levar o preço para o nosso tempo gráfico âncora, que é M5. Então, vamos lá. Vou apagar aqui, ó. Vou pegar a minha linha de
horizontal, minha linha de horizontal não, né? Minha linha horizontal, né? E vou botar aqui, ó, logo nesse topo. Pei! Olha que região maravilhosa também. E olha como as regiões se apresentam para a gente, praticamente todas em troca de polaridade. Ó. Se eu vier aqui, ó, o preço sentiu aqui atrás essa região, depois ele passeia nesse bloco aqui, ó, e quando ele retorna e rompe para baixo, olha a pressão agora, ó, empurrando o preço para baixo nessa região aqui, ó. Isso é troca de polaridade, uma região que antigamente funcionava como uma região de suporte, agora é uma região de liquidez vendedora, ou seja, ela empurra o preço para baixo. Isso é ótimo para que a gente possa fazer as nossas marcações. Passado isso, vamos encontrar mais, vamos espremer esse preço máximo que a gente puder. Então, bora lá, ó. Vou apagar os desenhos aqui, já apaguei. Vamos pegar lá a nossa linha horizontal e vamos procurar mais para baixo aqui, ó, mais regiões de pressão. Ó. Marquei mais uma aqui, ó, esse alinhamento de pavio com esse, que já mostrou aqui a impulsão jogando o preço lá para cima nesse ponto aqui. A gente pode espremer ainda mais o preço, ó, marcando essa região aqui embaixo. Ó. Olha essa região como ela segurou o preço aqui antes dele pivotar para baixo e romper para baixo. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou montando os canais que vão me ajudar, a partir da movimentação gráfica, a pegar justamente essas tomadas de liquidez e acompanhar esses movimentos. A gente vai ver em M5 como que as médias móveis vão ter papel fundamental nisso na hora que a gente mudar para M5. Mas primeiro, a gente está no momento aqui de marcação. Se vocês olharem aqui em H1, ó, vocês vão ver que cada quadrante desse aqui é de um dia, né? Ou seja, ficam todas as velhinhas de H1 ali daquele dia, né? E o gráfico vai trocando e te mostrando dia a dia como que ele se movimentou ali dentro em H1. Né? Repare que a gente tem um outro fundo muito bacana aqui embaixo, ó, que a gente pode marcar, ó. Se eu pegar essa região aqui, ó, pô, vou marcar esse fundo aqui, deixa eu ajeitar essa região aqui, arrastar um pouquinho mais para cima. Lembrando, né, que você pode ou pegar lá em cima a tua zona, ó, a tua linha horizontal para marcar as tuas regiões, ou simplesmente dar 2 cliques em uma aqui no meio do gráfico, segurar o Ctrl e arrastar ela, ó, que ela duplica. Tá? Se eu quiser apagar, eu dou 2 cliques em cima dela e aperto Delete. Pronto, ela já apagou e tá maravilha. Então, eu vou arrastar aqui, ó, vou clicar essa, vou apertar o Ctrl e vou arrastar ela lá para baixo, ó, para poder botar ela exatamente nesse fundo aqui, ó, está praticamente alinhado, né, no fundo de hoje, né, a mínima do dia de hoje, junto com a mínima, praticamente, de fechamento do dia anterior. Né? Então, isso é um sinal técnico para a gente. No dia anterior já fechou ali o preço. Agora, ó, ele está exatamente em cima da mínima do dia anterior. Né? A gente tem que ficar ligado nessas nuances aí. Fizemos as marcações aqui, esprememos o preço de forma a aproveitar presente e passado. Agora eu vou lá em cima e vou jogar o gráfico para M5. Ó. Depois que eu joguei o gráfico M5, vou apertar o play aqui para jogar o gráfico lá para frente e a gente vai avaliar ponto a ponto aqui a importância de se avaliar médias móveis, a importância de se avaliar como a gente pode aproveitar os pullbacks para continuar movimentos de forma mais micro e mais macro. Prestem atenção só. Vocês já sabem, né, a configuração dessas médias aqui. A gente tem no nosso template. Então, assim, se você quer ter o nosso template, que deixa o gráfico prontinho assim para você operar, é só você clicar no link que vai aparecer aqui embaixo para você. E esse link vai te dar acesso ao nosso template de forma gratuita e a todos os nossos projetos, inclusive o projeto do Forex, é um projeto maravilhoso, que acabou de começar com uma turma maravilhosa e ele é gratuito nesse momento e você pode participar dele. É só clicar aqui embaixo no link da descrição e vir fazer parte da nossa comunidade. Então, bora lá. Ó, olhando o gráfico M5, olha como o preço fica preso nesses canais aqui. Né? A gente tem que entender sempre que as operações a gente pode, né, diferentemente de outros mercados, e como a maioria aqui de vocês nesse primeiro momento veio do mercado de OB, a gente, por exemplo, aqui em cima, ó, a gente tem uma zona forte, já testada desde lá de trás, vocês viram isso. O preço se aproxima deixando o pavio aqui, você já sabe que é uma zona de pressão de venda. Você abriria uma venda nesse ponto aqui, posicionaria o stop logo acima da região, ó, porque você já sabe que é uma região de pressão, e o gráfico, ó, desceria e derreteria a favor do movimento quase que todo aqui. Qual seria o primeiro alvo da operação, Fernando? A tua primeira zona aqui, ó, de liquidez que você identificou nas tuas marcações em H1, tá? Você poderia ir movimentando o teu stop técnico, ó, acima do topo anterior, ou seja, baixa o stop daqui para esse topo, desse topo para esse topo, depois desse topo para esse topo, desse topo para esse topo aqui, ó. Olha só, que maravilha. E o mercado ele foi deixando topos técnicos, abaixo de topos técnicos, como quem diz assim, ó, vai embora. Ele derreteu, que derretida maravilhosa, né, por falar nisso. A gente tem que ter um cuidado quando a gente tem momentos assim, ó, isso foi tema de discussão hoje, né, o aluno meu mandou para mim e falou, Fernando, eu peguei uma compra nesse ponto aqui, deixa eu apagar um pouquinho os desenhos para a gente falar sobre isso, peguei uma compra nesse ponto aqui, porque era uma zona de interesse, né, era uma zona de liquidez, o mercado já vinha deixando, ó, pavio nessa região, eu comprei aqui. Só que ele não reparou, por exemplo, que aqui em cima, ó, nessa região aqui, ó, o preço ele passa para baixo das médias maiores, né? E se a média de 100 e a de 200 estão nesse ponto aqui, elas estão dizendo para a gente
que no período de 100 e 200 velas para trás, a média de máximas e mínimas está abaixo daquela região, ou seja, a pressão inteira está vindo de cima. Nesse momento, a gente tem que dar preferência a operações de venda, né? Você começou a vender aqui em cima, porque você viu que era um topo forte e o mercado só te deu o sinal técnico de venda, passando para debaixo das médias, fazendo o cruzamento, ó, das médias menores desse ponto aqui, depois fazendo o cruzamento das médias maiores desse ponto aqui, e aí o gráfico acumulou nesse ponto aqui, ó, para fazer uma estrutura de montar uma estrutura de baixa. Qual é a estrutura de baixa, Fernando? Essa aqui, ó. Ó, lembra da montanha russa que a gente já discutiu algumas vezes? Essa lateralização aqui, ó, é exatamente isso que o gráfico fez aqui em cima. Deixa eu apagar esses desenhos aqui para a gente ver, ó. O gráfico fez isso aqui, ó, impulsionou venda. E esse range lateral aqui, ó, é exatamente o preparo do gráfico, né, para dar continuidade ao movimento que começou desde aqui de cima. Qual que era a melhor opção aqui, Fernando? A melhor opção era quando você tem um range assim lateral, ó, onde o gráfico está com médias maiores de força por cima do preço, é aguardar o preço romper a região do range, como ele fez aqui, e retornar para ancorar nas médias, para que você possa ter a tomada de decisão, a tomada de liquidez, ou seja, o gráfico ele volta para tirar as sardinhas do jogo, ancora nas médias e pega a pressão da média para derreter. É o famoso pullback com um olhar um pouquinho mais macro, ou seja, ele rompeu aqui, ó, voltou para pegar o pullback de baixo, a tua entrada estaria nesse ponto aqui, eu colocaria o meu stop acima das médias maiores ou acima da tua região de liquidez anterior e esperaria o gráfico fazer o movimento que ele fez. Ó. Foi embora. Primeiro alvo nessa região aqui, segundo alvo lá no topo, no fundo do dia, que era o fundo do dia anterior. Lembra que a gente olhou em H1? Ó? Se eu mudar aqui para H1, vocês vão ver que a gente tinha... Cadê? Peraí, deixa eu apagar esse desenho aqui para não bagunçar nossa cabeça. Lembra em H1 que a gente tinha o fundo do dia anterior? Seria a finalização, porque ali você não sabe se o preço vai ser empurrado para cima de novo ou se de fato ele vai dar mais continuidade ao movimento vendedor. Então, seria o último alvo aqui da operação. Falando sobre alvos, né? Falando sobre alvos, Fernando, como é que a gente faz? A gente vai ter uma aula só para aprender a falar sobre fazer parcial, né? Só para a gente poder diminuir o tamanho da nossa mão. Olha, como a gente está falando aqui de movimentação de stop, né? Vou jogar para M5 lá de novo. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Vamos lá para frente, ó. O gráfico, vamos supor que você tenha feito a tua venda ou lá em cima, ou tenha feito a tua venda aqui no pullback, né? Quando ele voltou aqui, ancorou nas médias menores, você vendeu aqui o stop lá em cima, o mercado derreteu. Primeiro alvo da operação aqui, o que isso quer dizer? Quer dizer para o Fernando, principalmente, né, da forma como eu opero, que eu posso pegar o meu stop da operação que estava aqui, ele pagou 1 para 1, eu já desço ele para cá, para o topo anterior, né? Ou aqui para cima da tua região de liquidez maior, que você tem aqui em cima, atingiu o primeiro alvo. Eu vou pegar o meu stop e vou botar ele aqui, ó, exatamente aqui, no primeiro alvo. Né? O risco da operação eu já teria zerado aqui nesse ponto, e depois, quando ele atingir o primeiro alvo, eu posso botar o stop inteiro aqui, porque ele já foi até onde a sua primeira zona de liquidez mostrava para você que ele poderia encontrar uma região de pressão contrária. Né? Rompeu, reparem como ele rompeu e foi embora. E aí ele faz o quê? Deixa um outro topo anterior. O stop sairia daqui, ó, e ficaria nesse outro topo anterior aqui, até ir cravar lá embaixo, ó, o último alvo da tua operação. Se ele volta e te tira aqui, ó, já é take na veia, o mercado já cravou o teu alvo, já foi até a zona que você identificou nas tuas marcações em H1, que ele poderia ir e encontrar pressão contrária. Então tá tudo certo. Mas depois, a gente vai tirar, a gente vai sair no dedo, a gente vai perder a operação? Não, a gente pode ir movimentando o nosso stop e botando dinheiro no bolso, que é importante, e diminuindo o risco da operação. Na próxima aula, vocês vão aprender a fazer uma parcial, por exemplo. Se você entrou com um lote padrão, um lote cheio na operação, nesse ponto aqui você pode, por exemplo, tirar meio lote e continuar mais leve, apenas com meio lote até o alvo final. Dá para fazer isso. Né? Eu, Fernando, vou movimentando o meu stop de acordo com que a movimentação do gráfico está me mostrando. Seria uma operação maravilhosa aqui, dinheiro JPY. Inclusive, teve gente que pegou essa operação, né, logo depois que eu mandei no Instagram para vocês. A Patrícia, se eu não me engano, mandou para a gente que ela esperou o gráfico voltar para ancorar nas médias mesmo, é como se ela agarrasse as médias ali. Né? Pense no seguinte, médias móveis, elas são um indicador que te mostram aonde a média do preço tende a estar em períodos anteriores. Se o preço volta para essas médias, ele está mostrando para você que ele está se encaixando no padrão gráfico das médias para continuar o movimento dentro das médias. As médias tendem sempre a puxar e sugar o preço para elas, como o nome já diz, médias móveis. Elas estão te mostrando qual é o momento gráfico, né, no passado, onde o preço tem tido máximas e mínimas na região. Então, assim, sempre que ele se afastar muito das médias,
pode ter certeza, principalmente as menores, que ele vai voltar para ancorar nessas médias e aí dar continuidade a esse movimento com as médias menores aqui, ó. Olha só que coisa maravilhosa, ó, como as médias elas vêm, ó, escorando o preço, ó, elas vêm escorando exatamente o preço. Então a gente tem que tomar cuidado. Olha aqui um outro exemplo, ó. Olha aqui, ó, embaixo, olha que maravilha. Ó, o preço fez esse pancadão vendedor aqui e olha como ele cria um buraco, ó, entre as duas médias menores. Olha esse buraco. O que ele faz na sequência? Volta para pegar a liquidez aqui, ó, ancorar nas médias e aí fazer o quê, ó? Dar continuidade ao movimento vendedor, agora sim, com as médias coladinhas dele. Então, assim, no Forex, as médias móveis vão ser o melhor parceiro de regiões para abertura de ordem. Eu sempre espero o gráfico. Se ele se afastou e eu tenho um cenário de venda, eu sempre espero ele retornar para pegar os pullbacks a favor do movimento, né? O pullback nada mais é do que esse movimento que o gráfico fez. Nesse ponto aqui, ó, deixa eu apagar aqui para vocês verem, ó. Nesse ponto aqui, ó, isso é um pullback. Isso é um outro pullback. Né? A gente tem que entender que a gente tem regiões micros aqui em cima. Ó. Esse é um outro pullback. Isso aqui é um outro pullback. Né? Esses pullbacks são nada mais são do que retorno para a tomada de liquidez e continuidade do movimento. Movimento esse que, nesse caso aqui de USDJ, foi maravilhoso. Começou ó, lá em cima. Uma coisa muito legal no Forex, que vocês têm que prestar muita atenção, e a gente já falou sobre isso, é qual o tamanho do meu risco-retorno? O que, que vale a pena nessa operação? Quanto que eu tenho para andar e qual é o tamanho do meu stop. E isso você não precisa abrir mão de pegar aquela operação. Vamos lá. Vamos supor que você opere aí com um lote padrão, tá? Ou com meio lote. Né? No Forex você pode mexer aqui, ó, no tamanho do lote da tua operação. Aí vamos supor que você queria vender aqui, né, com o lote cheio e você reparou que o stop, né, para essa região aqui, onde você queria colocar acima das médias, como eu falei para vocês, né, a gente tem que sempre pensar no stop que vai ficar acima do preço, mas que possa, de fato, ter uma região para proteger você. Né? O teu stop ele tem que estar ali para, se tudo der errado na sua análise, você ser estopado dentro da tua gestão de risco. Mas o stop técnico ele é justamente para se o mercado precisar respirar um pouco, para ganhar alguma liquidez mais acima, para depois derreter, você está protegido de forma técnica com amparo ali, ó, de regiões que vão empurrar o preço para baixo. Então, nesse caso, a gente colocaria o stop acima da região aqui, ó. Ou botamos o stop aqui. Pô, Fernando, com o lote ficou pesadão esse stop, não está dentro da minha gestão, o valor ficou mais alto. Maravilha. Eu vou vir aqui, ó, vou reduzir para meio lote, vou medir o tamanho do stop, né? Que vai ficar pela metade agora. Vamos supor que o stop aqui está $100. O meio lote, o stop vai ficar $50. Ah, já está dentro da minha gestão. Maravilha. Eu vou abrir a mesma ordem, só que com meio lote, colocando o meu stop de forma segura e técnica aqui. O que não pode é você clicar aqui e depois você ver que o tamanho do lote que você entrou só te permite, por exemplo, deixar o stop aqui. Que aí o mercado faz uma retomada maior um pouco para pegar a liquidez aqui, ancorar talvez nas médias maiores, te tira da operação e tu vai ficar chupando o dedo vendo o mercado derreter a favor. Então, é mais ou menos isso. A gente vai ter aula ainda sobre lote, a gente vai ter aula sobre spread, a gente vai ter aula para falar sobre parciais e muitas outras aulas para tratar sobre operações mais curtas, operações de scalp e operações de maior alongamento. Meu objetivo aqui nessa aula hoje era mostrar para vocês vocês terem essa noção de como as médias móveis têm que funcionar. Então você já tem que pensar, se eu quero alongar o movimento, eu preciso que as médias estejam a meu favor. Se o preço se afastou muito das médias menores, ele tende a retomar na região das médias menores para continuar o movimento. Nunca vai criar buraco entre o preço e as médias. Ele tende a caminhar principalmente junto das médias menores. Então, isso é muito importante, porque, por exemplo, se o preço vem aqui descendo, rompe a região, né? E as médias estão afastadas aqui em cima, ó. As médias estão aqui em cima. Vale muito mais a pena, ao invés de você romper e pegar logo no rompimento, você aguardar o preço vir buscar a ancoragem nas médias, fazer a tua venda aqui melhor posicionado, ó, e aguardar o mercado ir embora a teu favor, posicionando o stop, né, acima de algum topo anterior aqui, ou até mesmo acima das médias maiores, se elas estiverem aqui em cima, né, muito mais prudente. Lembre-se sempre disso. Se o preço se afastar das médias menores, ele tende a retomar liquidez em cima das médias para dar continuidade ao movimento. Acho que talvez esse seja um grande lance, né, para a gente operar mercados de alongamento. Prestar atenção nas médias móveis e sempre ir junto com elas. Tem operações, por exemplo, né, nesse caso aqui, ó, eu até dei um exemplo lá no Instagram, vou falar com vocês aqui também. Vou apagar aqui, ó. Se o nosso amigo quisesse fazer uma compra aqui, ó, seria uma compra curta, né? Ele comprou nessa região de pressão de compra aqui. O alvo dele teria que ser aqui nas médias, porque o máximo que o preço ia fazer
era retomar aqui, ó, nas médias maiores, como elas estão por cima do preço, fazendo pressão de venda, ele podia fazer uma operação curta aqui, comprou aqui na região, encerrou a operação aqui em cima. Mas uma operação de risco-retorno ruim, porque o meu risco da operação, do preço fazer isso aqui, ancorar nas menores e descer, ele é muito maior, né? E a gente tem a taxa de spread também, que vai estar se movimentando aqui, que vai te deixar, ó, com a corda no pescoço para uma operação muito curtinha. Então, nesse caso, a gente deveria mesmo esperar o rompimento da tua região de liquidez aqui, ó, o retorno para ancorar nas médias, para aí sim continuar o movimento mais macro, beleza? Essa foi uma aula mais de alongamento. Vamos ter aula de scalp também, para aprender a fazer aquelas operações de falso rompimento que são mais curtas, colocando o stop acima da região do falso rompimento e muito mais. Nosso projeto está só começando e eu estou dando o máximo aqui para trazer esse leque para vocês, que é o Forex. Assistam essa aula. Se você assistiu, não esquece de curtir, de comentar, porra, de se inscrever aqui no nosso canal. Ele é muito importante ter você aqui com a gente esse tempo todo. Vamos para cima, a gente está só começando. Bora!